Durante décadas, o transporte público brasileiro dependeu quase totalmente de ônibus a diesel. Esse modelo sustentou o crescimento das cidades, mas nos últimos anos começou a se tornar cada vez mais caro e problemático. O preço do diesel passou por fortes altas e oscilações, pressionando os contratos de transporte e aumentando os gastos das prefeituras. Em muitas cidades, manter a frota rodando passou a consumir uma parte cada vez maior do orçamento público. Ao mesmo tempo, a poluição urbana se intensificou. Ônibus a diesel estão entre os principais emissores de poluentes nas grandes cidades, afetando diretamente a qualidade do ar e a saúde da população. Além disso, os veículos tradicionais exigem manutenção constante, com motores complexos, troca frequente de peças e longos períodos fora de operação. Com custos subindo, pressão ambiental crescendo e eficiência cada vez menor, ficou claro que o modelo precisava evoluir. Enquanto isso, outros países começaram a eletrificar o transporte público, mostrando que ônibus elétricos poderiam operar com menos custo ao longo do tempo, menos poluição e maior eficiência energética. Com o avanço das baterias e a redução gradual dos preços, essa tecnologia deixou de ser distante e passou a ser viável para a realidade brasileira. Foi assim que o Brasil começou, pouco a pouco, a dar os primeiros passos rumo à eletrificação do transporte urbano. Uma mudança que saiu dos testes e hoje já faz parte da operação diária em várias cidades do país. E é exatamente sobre essas cidades que já estão vivendo essa transformação que vamos falar agora. Antes, já se inscreve no Alameda, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo. A eletrificação do transporte público no Brasil começou de forma concentrada em algumas cidades que decidiram liderar essa transição. O principal exemplo está em São Paulo. A capital paulista hoje possui a maior frota de ônibus elétricos do país, com centenas de veículos já operando em linhas regulares e corredores urbanos. A cidade vem renovando gradualmente sua frota, substituindo modelos a diesel por elétricos como parte de uma política de redução de emissões e modernização do transporte coletivo. Na prática, isso já se reflete em menos poluição local, menor nível de ruído e uma operação mais eficiente em várias regiões da cidade. No interior do estado, São José dos Campos também se destacou. A cidade implementou ônibus elétricos de maior capacidade, inclusive articulados, que operam em corredores estratégicos do sistema de transporte. Esses veículos já fazem parte da rotina urbana, transportando milhares de passageiros diariamente e mostrando que a tecnologia funciona em operação real. No Centro-Oeste, Goiânia avançou de forma significativa ao introduzir ônibus elétricos de grande porte em seu sistema de transporte coletivo. A capital goiana passou a operar modelos articulados e biarticulados elétricos em corredores de alta demanda, colocando a cidade entre as mais avançadas do país nesse tipo de tecnologia. Além desses casos mais consolidados, outras capitais começaram a iniciar a eletrificação de forma gradual. Cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte já testam ou colocam em operação ônibus elétricos em linhas específicas, geralmente começando por projetos piloto que vão sendo ampliados conforme os resultados aparecem. O cenário ainda é desigual entre as regiões do país, mas o movimento é claro. A eletrificação do transporte público deixou de ser apenas uma ideia e passou a fazer parte da realidade urbana brasileira. Além dos ônibus elétricos, o Paraná também passou a testar uma das tecnologias mais modernas de transporte urbano elétrico, o trem urbano sem trilhos. Esse veículo funciona como um metrô de superfície, mas sem a necessidade de trilhos físicos. Ele utiliza sensores e sistemas digitais para seguir trajetos demarcados no asfalto, garantindo operação precisa nos corredores urbanos. Todo o sistema é movido por motores elétricos alimentados por baterias, sem uso de diesel e sem emissão de poluentes locais. Na prática, o trem sem trilhos combina a flexibilidade dos ônibus articulados com uma capacidade próxima de sistemas ferroviários leves, porém com custo de implantação bem menor. Por dispensar obras pesadas, ele pode ser implementado de forma mais rápida nas cidades. Essa tecnologia ganhou destaque nos últimos anos, principalmente em projetos desenvolvidos na Ásia e vem sendo testada em diversos países como solução moderna de mobilidade urbana.
No Paraná, a iniciativa representa um avanço na busca por alternativas elétricas de maior capacidade para o transporte público. Ela mostra como o Estado passou de experiências tradicionais para soluções mais inovadoras, alinhadas às tendências globais de mobilidade sustentável. Assim como ocorre com os ônibus elétricos, grande parte dessa inovação está ligada ao avanço tecnológico chinês no setor. E é exatamente essa liderança da China, junto com a participação brasileira, que molda o novo cenário do transporte público eletrificado no país. Antes de continuarmos, tem um recado importante para você. Com a Nômade, você abre sua conta internacional em dólar em poucos minutos. Não tem taxa de abertura e nem de manutenção, com atendimento totalmente em português, sempre que você precisar. A Nômade é aceita mundialmente e utiliza a cotação do dólar comercial, que é muito mais vantajoso que o dólar turismo. Você converte de real para dólar direto no aplicativo e a Nômade converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda local do seu destino, evitando que você leve uma grande quantidade de dinheiro em espécie. Mas caso você precise, também consegue sacar no caixa eletrônico a moeda local do seu destino. É prático e rápido. Utilize tranquilamente o cartão físico ou virtual. Ambos funcionam super bem. E conseguimos um cupom exclusivo para nossos seguidores que acompanham o nosso canal. Usando o código de convidado Alameda, você garante até $20 de cashback na sua primeira conversão de real para dólar. São 2% de cashback na sua primeira conversão, se feita em até 15 dias após a abertura da conta. É só escanear o QR Code na tela e abrir sua conta com o nosso cupom. Com o avanço dos ônibus elétricos no Brasil, um padrão começou a se tornar evidente. A maior parte da tecnologia que viabilizou essa transformação tem origem na China, país que se consolidou como líder mundial em veículos elétricos, principalmente por dominar a produção de baterias, o componente mais estratégico e caro desse tipo de transporte. Ao longo dos últimos anos, empresas chinesas investiram pesado em inovação, produção em larga escala e redução de custos, tornando seus ônibus elétricos competitivos em diversos mercados ao redor do mundo. Foi esse avanço que abriu espaço para a eletrificação do transporte público nas cidades brasileiras. Hoje, grande parte dos ônibus elétricos em operação no país utiliza sistemas desenvolvidos por fabricantes chineses, especialmente nas frotas implantadas em maior escala. Ao mesmo tempo, a indústria brasileira passou a participar ativamente desse processo, integrando, montando e adaptando os veículos para a realidade urbana do Brasil. O resultado é um mercado híbrido que combina tecnologia estrangeira com produção nacional, permitindo que a modernização do transporte público avance de forma mais rápida do que seria possível apenas com soluções internas. Por outro lado, essa dinâmica também aumentou a dependência de componentes estratégicos importados, principalmente as baterias, que seguem concentradas na cadeia produtiva chinesa. Na prática, a revolução dos ônibus elétricos no Brasil é fruto direto da liderança tecnológica da China, somada à capacidade de adaptação da indústria brasileira. E esse movimento tende a se intensificar nos próximos anos. Com os custos caindo, a tecnologia evoluindo e a pressão por cidades mais limpas crescendo, os ônibus elétricos devem se tornar cada vez mais comuns nas ruas do país. A grande questão já não é mais se essa mudança vai acontecer. Ela já começou. O verdadeiro desafio agora será definir se o Brasil vai apenas consumir essa nova tecnologia ou se conseguirá, no futuro, ocupar um papel mais relevante dentro da indústria global de mobilidade elétrica.